Fala, amados! Vamos para mais um vídeo. E o vídeo de hoje é o relatório gerencial do PATL11. Vamos dar uma conferida nele. Vamos também conferir algumas informações na ordem referente ao ativo. E vamos tentar entender um pouquinho melhor esse movimento da Pátria, que através do fundo HGLG11 está querendo comprar todos os ativos do PATL11 e depois de 6 meses acabar com o fundo. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Relatório gerencial referente a novembro de 2025. Informações gerais. O fundo teve início em agosto de 2020. Como eu já falei, o gestor dele é a Pátria e administrador a Vox. Tem a taxa de administração total de 1,13% ao ano sobre o valor de mercado. Aqui está um ponto muito importante, é sobre o valor de mercado. Então, quando ele está mais descontado, o gestor também recebe menos. Se fosse o valor patrimonial, independente do valor que tivesse no mercado, ele ia ganhar em cima do valor patrimonial. Então, quando é no valor de mercado, o cotista está um pouco mais seguro. Quer dar o panorama de novembro, referente ao cenário macro? Vou pular para o vídeo não ficar muito grande, mas se você quiser ler, fica à vontade. Os comentários do gestor, que ele traz o resultado de rendimento. Em novembro, o fundo apresentou uma receita total de 81 centavos por cota e teve um resultado de 63 centavos por cota. E ele distribuiu 57 centavos por cota, ou seja, teve um pequeno retenção de receita. Aqui ele traz as principais movimentações de locatários. Ele destaca que não teve movimentação de locatários nesse mês. Aqui ele traz os indicadores financeiros. Ele tem um patrimônio líquido de 483,7 milhões ou R$ 96,90 por cota. No fechamento desse relatório, a cota mercado estava R$ 62,80 com PVP de 0,65. Agora vamos lá dar uma olhada na ordem para ver quantos que está hoje, no dia que estou gravando. Hoje, no dia que eu estou gravando, fechou a R$ 63,76. Que teve, vamos pegar no último mês aqui, né? Vamos ver que ele teve um salto na sua cotação no começo desse mês. Foi devido ao anúncio da abertura de AGE, tanto do PATL11 quanto do HGLG, que foi a proposta do HGLG adquirir os seus 4 imóveis. Então, por isso que deu esse salto. Chegou a subir até mais, mas já deu uma corrigida. Chegou a R$ 65 no pico. Se dá um dividendo nos últimos 12 meses a esse preço atual de 10,93%, um PVP de 0,66 e a liquidez diária de R$ 978 mil. Que ele traz, podemos ver, grande maioria do seu portfólio está alocado em imóveis, tem uma parte em fundo imobiliário e uma parte em caixa. Então agora vamos voltar para o relatório. Mas antes de voltarmos para o relatório, eu peço, se ainda não for inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações, deixe um comentário sobre o que você achou dessa proposta de compra ou da incorporação do HGLG com LVBI. Deixe aí no comentário. Compartilhe para algum amigo e parente que vai gostar dessa informação. Aqui ele traz os seus reajustes revisionais. Não teve nenhum dos dois para esse mês. E não tem alavancagem, então, ponto positivo. Seus indicadores imobiliários tem cerca de 4 imóveis, 8 locatários, com a BL de 151 mil metros quadrados e um prazo médio de 4,1 anos. E sua vacância física, 2,7%. E a sua vacância financeira, 6,5%. Por que está essa diferença toda? Provavelmente é devido a alguma carência que ele deu para algum novo locatário. Aí dá essa discrepância mesmo de vacância física para vacância financeira. Assim que acabar essa carência, esses descontos no aluguel, pode ser que volte para 2,7, igual a vacância física, desde que não tenha inadimplência, né? Tem um preço médio no valor de mercado de R$ 1.976 o metro quadrado, um aluguel médio de R$ 25,53 o metro quadrado. Aqui ele traz um pouco sobre a AGE. No dia 1º de dezembro foi convocada a Assembleia Geral Extraordinária, então por isso que deu pico na cotação. Com duas propostas. A primeira, aprovar a aquisição da totalidade dos imóveis do PATL pelo HGLG. E a segunda, aprovar a dissolução do fundo após 6 meses dessa compra. For aprovada a venda, vai vender um valor um pouco acima do seu valor de mercado,
mas com um pouco abaixo do seu valor patrimonial. E depois vai acabar com o fundo depois de 6 meses. Aqui ele traz a perspectiva, tanto para o cotista do HGLG, quanto do cotista para o PATL. Então vamos focar no PATL. Pontos positivos, entrada em um fundo líder, já que o HGLG é um mega fundo. Valorização imediata a valor justo, já que a proposta de aquisição dos imóveis é 22,3% acima do valor de mercado das cotas. Mas, se eu não me engano, é 22,3% também abaixo do valor patrimonial. Maior diversificação e menor risco, porque o HGLG tem muito mais ativos do que o PATL11, tem apenas 4 ativos e não são 4 dos melhores ativos, né? Então, liquidez ampliada, que o HGLG tem mega grande liquidez. Sinergia operacional, menor custo de administração, então o custo de administração do HGLG é menor do que o PATL. E resiliência comprovada, já que o HGLG tem um longo histórico de bolsa. Aqui seria o que queria acontecer, o cronograma, passo a passo. PATL venderia os ativos e o HGLG pagaria com cotas. E depois de 6 meses, o fundo passaria as cotas para os cotistas do PATL e o fundo seria liquidado. Aqui ele está explicando como é que você faz para entrar na B3 para votar. Aqui a performance do mês. Teve uma performance positiva em 4,4% o PATL nesse mês, contra 1,9% do IFIX, contra 1,1% do CDI bruto. Então a rentabilidade do último mês foi uma rentabilidade positiva em relação ao IFIX e ao CDI. Aqui a distribuição por cota, 57 centavos. Nos últimos 12 meses dá uma média de 58 centavos. E esses 57 centavos a um preço de mercado é igual a 10,9%. Aqui a famosa DRE do fundo. Ele teve com receita de locações 3,2 milhões, com a receita imobiliária de 106 mil e uma receita extraordinária de 686 mil. O que é uma receita extraordinária? É uma receita que não acontece todos os meses. Então, às vezes, geralmente é recebimento de algum aluguel, algum aluguel que de vez da firma pagar de 1 em 1 mês, ele paga de 3 em 3, aí já entra tudo numa porrada só e o fundo distribui para os 3 meses. Pode ser também uma multa de algum inquilino que saiu antes do prazo de algum imóvel ou recebimento de uma parcela de uma venda de algum ativo. Então ele teve uma receita total de 4 milhões, cerca de 81 centavos por cota, nós já vimos lá em cima. Teve uma despesa total de 939 mil, cerca de 19 centavos por cota. Teve um resultado distribuível de 3,1 milhões, 63 centavos e distribuiu 2,8 milhões, 57 centavos. Aqui tem uma coisa que gera um pouquinho de atenção e que não foi explicada pela pátria. Como podemos ver, a sua reserva acumulada está negativa. Ou seja, o valor que ele teve, o valor que entrou no regime competência foi maior do que entrou no regime caixa até hoje. Então, ele provavelmente usa o regime competência para pagar os dividendos, por isso que está negativo a sua reserva. E esse valor, se o fundo for liquidado, a gestora vai ter que tirar esse dinheiro de algum lugar para compensar ou fazer outra estratégia que ela não trouxe para cá. Então, esse é um movimento que a gestora deveria explicar e até agora não explicou. Pelo menos eu não vi. Se tiver algum lugar explicando, deixe no comentário. E daí eu trago vídeo falando sobre isso e me retratando. O balanço patrimonial. O fundo tem cerca de 468,8 milhões em imóveis, 6,4 milhões em fundos imobiliários e 7,3 milhões em renda fixa e 1,1 em outros. Ele pode ser que use esses 7,3 milhões em renda fixa para abater. Aí tem que ver quantos por centavos, quanto de dinheiro dá aqueles 79 centavos negativo. Dando um patrimônio líquido de 483,7 milhões, que são seus 4 ativos. Os dois principais é o Itatiaia e o Ribeirão das Neves. Nós vamos ver que o Ribeirão das Neves está com vacância. Portfólio com 4 ativos, diversificação em 3 estados e mais de 151 mil metros quadrados de ABL. Os 3 estados aqui, São Paulo, Minas e, se eu não me engano, Rio de Janeiro. Alocação por classe, 100% dos seus ativos é classe A. Alocação por segmento, seus 3 principais, alimentício com 32%, logística com 32% também e automotivo com 16%. Alocação por inquilino, principal inquilino é a BRF com 32%, multiterminais com 19% e a Nissan com 16%. Seus contratos 37% típico e 63% atípico e seu indexador 100% IPCA. Mês de reajuste, em dezembro tem mais 8% ainda para reajustar. E revisionais, em 2025 não tem mais revisional, só tem uma revisional em aberto em 2024.
cerca de 5%. Vencimento dos contratos. Em 2025 não vence contrato nenhum mais. Em 2026, 20% dos contratos vai vencer. Aqui é o histórico de vacância, ele vem mantendo desde agosto. E como eu falei, Ribeirão das Neves está com 15% de vacância, por isso que dá esses 2,1 de vacância. Com a liquidez do passivo, ele teve uma leve queda de número de cotistas, saiu de 25,6 para 25,5 mil cotistas. E esse foi o relatório gerencial do PATL11. E me deixe uma opinião nos comentários, o que você achou dessa provável compra do HGLG 11, comprando os 4 ativos do PATL11. Eu, como sou cotista dos 2 fundos, como para quem já acompanha minha carteira já sabe, eu acredito que vai ser uma boa para os cotistas do PATL11, apesar da compra ser menor que o valor patrimonial, mas dificilmente esse fundo imobiliário algum dia volte para o seu valor patrimonial. Já para os cotistas do HGLG, olhando para essa ótica, eu acredito que a incorporação do LVBI é uma boa, mas essa compra não é muito benéfica. É mais benéfica para o investidor do PATL do que do HGLG. Mas deixa aí no comentário o que você achou. Você é cotista do PATL? Você achou boa? Achou ruim? Você, cotista do HGLG, achou boa? Achou ruim? Deixa aí no comentário. Se você não é inscrito, se inscreva. Esse foi mais um vídeo do canal. Muito obrigado. Que Papai do Céu abençoe a vida de todos. E nunca se esqueça, Jesus te ama e eu também.